Sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Maratona da Sabedoria. Todos os dias estamos descobrindo provérbios. Estamos descobrindo que provérbios não é apenas um livro de conselhos, é um manual para quem deseja viver uma vida governada pela sabedoria de Deus. Nós não estamos apenas lendo a Bíblia, estamos permitindo que a Bíblia leia o nosso coração. Porque uma coisa é conhecer versículos, a outra, completamente diferente, é permitir que eles transformem a maneira de como pensamos, decidimos e vivemos. Hoje, nós vamos ler Provérbios 24. Eu quero fazer uma pergunta antes da gente começar já. O que realmente faz, presta atenção na pergunta, o que realmente faz uma pessoa permanecer de pé quando tudo ao redor parece desmoronar? Obrigado, Sol. Será que a força vem da inteligência, do dinheiro, da experiência, da influência? Ou existe um fundamento invisível que sustenta aqueles que permanecem firmes mesmo nos dias difíceis? É exatamente isso que Salomão vai nos ensinar hoje. Prepare seu coração, já aperta o like, se inscreve no canal, compartilha essa live, porque a gente vai partir para um dos provérbios mais poderosos de toda a nossa maratona. Vamos começar com a oração? Senhor, obrigado, papai. Obrigado por esse dia de hoje, obrigado pela sua misericórdia, Senhor, que você renovou mais essa manhã. Nós te agradecemos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua falando conosco através da Tua Palavra. Espírito Santo, nós abrimos agora o nosso coração. Retira toda a distração, toda a ansiedade, todo o orgulho, toda a resistência. Nos dá um coração ensinável que hoje, Senhor, não seja apenas mais uma transmissão, mais uma live, mas seja um encontro com a Tua verdade, papai. Que cada versículo encontre um lugar dentro de cada um de nós, que a Sua sabedoria invada, substitua a nossa impulsividade. Que a esperança substitua o medo. E que ao final dessa live saiamos mais fortes do que entramos. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Sol. Obrigado, viu? Vamos lá, gente? Então, a jornada da maratona, né? Quem caminha com a gente, né, sabe que desde o dia 1º a gente está fazendo essa maratona. E eu vou falar agora rapidinho o que a gente fez dia 21, 22 e 23, tá bom? Dia 21 nós aprendemos que a verdadeira grandeza nasce da humildade e do temor do Senhor. Dia 22 descobrimos que uma boa reputação vale mais do que qualquer riqueza. Dia 23, Deus falou profundamente ao nosso coração. Aprendemos que nem tudo que brilha merece ocupar espaço dentro de nós. Descobrimos que o coração sempre será disputado e que aquilo que governa o coração também governa o nosso destino. Mas hoje Salomão nos revela um passo adiante, porque inevitavelmente chegarão dias difíceis, dias de lutas, dias de injustiça, dias que parecerá mais fácil desistir do que continuar. Eu vou repetir isso aqui: dias em que parecerá mais fácil desistir do que continuar. Dias que parecerá mais fácil desistir do que continuar. Vocês estão comigo, sim ou não? Você está conseguindo entender? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem governa seu coração? Quem governa o meu coração? Para se tornar o que sustenta a minha vida quando tudo parece. O que sustenta a minha vida quando tudo parece querer me derrubar? E é sobre isso que Provérbios 24 vai falar hoje. Nós temos um quadro que chama o Leão. O Adriano, coloca o link lá no grupo, por favor. Chama a Luzionete. Nós temos um quadro que chama o Leão da Sabedoria. Obrigado, minha irmã. O Leão da Sabedoria. E aí, presta atenção nesse de hoje. Conta-se que durante uma grande tempestade na savana, muitos animais correram desesperados procurando abrigo. O vento arrancava árvores, a chuva transformava o chão em lama, tudo parecia desmoronar.
Quando a tempestade terminou, um jovem leão perguntou ao velho líder da alcateia: como o senhor conseguiu permanecer tão firme enquanto todos corriam? O velho leão respondeu: eu não lutei contra a tempestade, eu apenas firmei as minhas patas sobre uma rocha. Quem pisa na areia precisa correr o tempo todo. Quem encontra uma rocha aprende a permanecer. Gente, essa é uma das lives mais brabas de Provérbios. A vida sempre terá tempestade, gente. A pergunta nunca será se elas virão. A verdadeira pergunta é: sobre o que você está construindo a sua vida? À primeira vista, Provérbios 24 parece reunir vários assuntos sem ligação. Salomão fala sobre inveja, depois fala sobre construir uma casa, em seguida menciona batalhas, depois fala sobre livrar pessoas que caminham para a morte, fala da queda do justo, da preguiça, do campo abandonado, e termina ensinando sobre o temor ao Senhor e respeito às autoridades. Parece uma coleção de pensamentos independentes, mas não é. Quando observamos o capítulo inteiro, percebemos que existe um único fio conduzindo todos esses ensinamentos. Salomão está mostrando que a verdadeira força não nasce das circunstâncias, mas dos fundamentos sobre os quais construímos a nossa vida. Alguns desistem porque construíram sobre emoções. Outros permanecem porque construíram sobre sabedoria. Por isso esse capítulo não é apenas sobre vencer batalhas, é sobre desenvolver uma vida que continua de pé, mesmo quando enfrenta pedras, injustiças e dificuldades. E essa é uma das maiores diferenças entre sucesso momentâneo e uma vida verdadeiramente sólida. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 24, respira fundo e permita que o Senhor fale ao seu coração, porque hoje nós vamos começar a descobrir onde nasce a verdadeira força de uma pessoa. Aleluia! Nesse primeiro bloco, Salomão começa confrontando uma tentação que acreditar que o mal compensa. A tentação de acreditar que o mal compensa. Vamos ler agora então Provérbios, capítulo 24. Não tenha inveja dos maus, nem procure ter amizade com eles. Eles só pensam em violência e quando falam é para ferir alguém. Então, para vocês entenderem, nós vamos ler do versículo 1 até o 12 e a gente volta com uma explicação, tá bom? Versículo 3. Com a sabedoria se constrói o lar e sobre a prudência ela se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Ser sábio é melhor do que ser forte. O conhecimento é mais importante do que a força. Afinal, antes de entrar numa batalha, é preciso planejar bem. E quando há muitos conselheiros, é mais fácil vencer. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. É por isso que muita gente não consegue entender. Vou colocar um baú de tesouro aqui para vocês ativarem o ritmo, tá? Os provérbios dos sábios são profundos demais para serem entendidos pelos tolos. Quando são discutidos assuntos importantes, os tolos não têm nada para dizer. Quem planeja mal será chamado de criador de problemas. Os planos dos que não têm juízo são pecados. Todos odeiam quem vive zombando dos outros.
Quem é fraco numa crise realmente é fraco. Procure salvar quem está sendo arrastado para a morte. Você pode dizer que o problema não é seu, mas Deus conhece o seu coração e sabe os seus motivos. Ele pagará de acordo com o que cada um fizer. Agora vamos voltar lá, esse foi o 12º versículo. Agora a gente vem, né? Você que está comigo aqui, qual que é o versículo que falou mais no seu coração? Sabe, porque talvez Deus tenha destacado exatamente a palavra que você precisa ouvir hoje. Vamos para a explicação. Existe algo importante, muito importante nesse capítulo. Salomão começa dizendo: não tenhas inveja dos maus, nem procure a companhia deles. Isso parece simples, mas na verdade revela uma batalha que acontece dentro do coração. Porque existem momentos que olhamos para as pessoas que fazem tudo errado. E mesmo assim parecem prosperar. Parece que mentir deu certo. Aleluia! Que enganar compensou. Parece que a corrupção venceu. Parece que quem faz o mal vive melhor. Salomão conhece esse sentimento, por isso ele começa dizendo: não permita que a prosperidade aparente dos ímpios se torne objeto da sua admiração. Depois ele explica o motivo. Porque o coração dele está planejando violência, os lábios deles espalham destruição. Ou seja, aquilo que parece sucesso por fora já está apodrecendo por dentro. Na sequência, Salomão muda completamente o cenário. Ele sai da casa dos maus e entra na casa do sábio. Ele diz: com a sabedoria se constrói o lar. Observe que ele não diz com dinheiro se constrói o lar, nem com força se constrói o lar, nem com influência. Ele diz com sabedoria. Depois ele acrescenta: com entendimento ele se firma. E continua: pelo conhecimento seus cômodos se encherão de coisas belas e preciosas. Percebe a ordem, gente? Primeiro é a sabedoria, depois vem o entendimento, depois o conhecimento. Só depois os frutos aparecem. Isso aqui são os passos da sabedoria: conhecimento, entendimento, discernimento. Coloque em prática, acesse a sabedoria. Então, depois do conhecimento, e só então os frutos entram. Hoje muita gente quer inverter essa ordem, quer primeiro os resultados, depois aprender. Mas Deus trabalha exatamente ao contrário. Ele transforma a pessoa, depois transforma a realidade ao redor dela. Ontem eu e minha esposa estávamos conversando com um casal que foi interessante, que ela com 18 anos fez o primeiro milhão. E aí passou um tempo, perdeu tudo. Porque ela falou, ela abriu o coração, ela falou assim: nossa, obrigado, Adriana. Nós ficamos muito soberbos, arrogantes, tudo nosso era melhor. E aí teve um momento que eles quase quebraram. Nesse momento que eles quase quebraram, obrigado, Adriana. Nesse momento que eles quase quebraram, é nesse momento aqui, ó. Deus trabalha exatamente no contrário. Eles tiveram resultado primeiro e aí não deram valor. Acharam que o dinheiro era infinito e quase quebrou. Aí o que aconteceu? Aí eles ajustaram a rota. Isso foi em 2016, nós estamos em 2026. Eles estão fazendo milhão há 10 anos. Deus trabalha exatamente no contrário, ele transforma a pessoa. Então é preciso que a pessoa seja transformada primeiro para depois acessar o extraordinário, para acessar as riquezas. E eu não estou falando só de riqueza material, estou falando de riqueza, sabe, assim, do coração. Vamos lá, Deus trabalha exatamente ao contrário, ele transforma a pessoa, depois transforma a realidade ao redor dela. Em seguida, Salomão faz outra declaração poderosa, ele diz: a sabedoria dá força ao sábio. Obrigado, Adriana. Isso muda completamente a nossa visão sobre força, porque normalmente pensamos que força é músculo, é dinheiro, é posição, mas Deus diz: a maior força
de uma pessoa é a sabedoria. Quem sabe decidir corretamente economiza anos de sofrimento. Depois Salomão fala sobre guerra, e isso também parece mudar de assunto, mas não muda. Ele diz que as batalhas são vencidas através dos bons conselhos. Gente, se as batalhas são vencidas, se Salomão fala que as batalhas são vencidas através de bons conselhos, sabe, o Marli? Então por que as pessoas não vencem as batalhas? É porque não tem um coração ensinável para ouvir um conselho. Salomão também fala que na multidão de conselheiros há segurança. Então se você tiver o coração ensinável, você vai ouvir os conselhos, e se ouvir os conselhos, você não vai cair. Perguntaram qual capítulo que nós estamos lendo? 24. Estou atrasado um dia, mas se Deus quiser hoje eu coloco em dia. Então vamos lá. Ele diz que as batalhas são vencidas através de bons conselhos. Por quê? Porque toda guerra importante é vencida antes mesmo de começar. Primeiro nasce uma estratégia, depois acontece vitória, e então vem um dos textos mais fortes desse bloco. Salve aquele que estão sendo levados para a morte. Que responsabilidade, né? Você pode salvar aquele. Salomão está falando para você salvar aquele que está sendo levado para a morte. A sabedoria nunca pensa apenas em si. A sabedoria não é egoísta. Samara está perguntando, as cortinas pretas a gente levou para a pinda? Para fechar lá o camarim. A sabedoria nunca pensa apenas em si. E olha quem está caindo. A sabedoria nunca pensa sozinha, ela não é egoísta e ela olha para quem está caindo. Obrigado, Beth. E tenta estender a mão. Talvez seja um filho, um amigo, alguém preso em um vício. Talvez uma pessoa caminhando para destruir a própria família. Presta atenção. Meu Deus, olha o que é isso aqui. Aleluia. Quantas pessoas... Tem uma pessoa aqui na live, que eu não vou falar o nome dele, mas ele está aqui na live, ele me mandou um texto ontem, falando assim, eu recebi 2 sacolas aqui, 2 coisas, e depois o senhor tinha me revelado uma coisa, mas eu não tinha lembrado. Na sua live você falou e eu lembrei do meu sonho e eu desfiz daquilo que eu tinha ganhado. Então ele devolveu aquilo que foi dado intencionalmente, foi dado com intenção. Ontem nós falamos da intenção do coração, né? Cuidado com o que você ganha, com o que as pessoas fazem para você, porque muitas vezes elas são... Só que é uma armadilha. E aí esse irmão, ele está aqui na live, esse irmão falou assim, rapaz, ontem na live você falou isso, e eu peguei e desfiz daquilo, porque aquilo não tinha boa intenção. E hoje eu estou falando aqui, ó, salve aqueles que estão sendo levados para a morte, através do quê? Da sabedoria. Provérbios foi escrito por quem? Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais sábio que já existiu. Então esse irmão que está aqui na live, ele, através do quê? Através dessa live de sabedoria, se livrou daquilo que poderia levar ele à morte. Vocês estão entendendo? Não? Salve aqueles que estão sendo levados para a morte. Que responsabilidade, né? Quer dizer, então, que se eu ficasse calado, esse irmão poderia cair numa armadilha que poderia levar ele à morte. A sabedoria nunca pensa apenas em si. Não seja egoísta, se você sabe, compartilhe com as pessoas. Ela olha para quem está caindo e tenta estender a mão. Talvez seja para um filho, para um amigo, talvez preso, alguém preso em um vício, talvez uma pessoa caminhando para destruir a própria família. Quantas vezes teve uma pessoa que estava dentro do carro, estava indo para trair a esposa dele, e esse cara fala comigo sempre e agradece todos os dias. Teve outro casal e teve outro, se eu ficar lembrando aqui eu não vou parar, de pessoas que pegaram uma coisa aqui
iam fazer coisas erradas e não fizeram. Salomão está dizendo, você pode impedir uma tragédia. Aleluia! Não escolha a omissão, porque Deus conhece o coração e Ele sabe quando realmente não vimos. Nossa! Não, com o Senhor não dá para fingir que você não está sabendo. Com o Senhor não dá para fingir que você não viu. Ah, nossa, quem? Quem estou? Onde são? Não. E sabe quando simplesmente fingimos não ver? Esse primeiro bloco termina nos lembrando de como viver com sabedoria. Nunca será apenas uma escolha pessoal. Sempre produzirá impacto na vida de outras pessoas. No contexto bíblico, na cultura de Israel, uma casa representava muito mais do que um edifício. Ela simbolizava uma família, uma geração, um legado. Quando Salomão afirma que a casa é construída pela sabedoria, ele está falando sobre relacionamentos, educação dos filhos, administração da vida e fidelidade ao Senhor. Da mesma forma, gente, quando Salomão afirma que a casa é construída pela sabedoria, ele está falando sobre relacionamentos, educação dos filhos, administração da vida e fidelidade ao Senhor. Você é fiel ao Senhor? Da mesma forma, as guerras naquela época não eram vencidas apenas pela força dos soldados. Os reis consultavam conselhos experientes antes de cada batalha. Por isso Salomão liga a sabedoria à estratégia. E quando fala em resgatar quem está sendo levado para a morte, ele amplia a responsabilidade do justo. O povo de Deus não chama apenas para evitar o mal. O povo de Deus não foi chamado apenas para evitar o mal. Foi chamado para proteger vidas. Imagine dois construtores, os dois começam no mesmo dia. O primeiro está preocupado apenas com a beleza da fachada, o segundo passa meses reforçando os alicerces. Quem olha por fora vê que o primeiro está mais adiantado, mas chega a tempestade, das chuvas, o vento sopra, a tempestade chega, a casa bonita desaba, a outra permanece. Por quê? Porque ninguém vê os alicerces, gente, mas eles são o que sustenta toda uma construção. Eu quero abrir outro parênteses aqui. Talvez as pessoas estão vendo, talvez você esteja vendo um casamento sendo desmoronado. Pessoas ricas que têm dinheiro perdendo suas famílias. Você está olhando só para a fachada. Sabe onde é que está o alicerce de uma família? O alicerce de uma família está lá na infância. Quando você tem uma base de família, um alicerce de família. Por isso que é importante. É importante você passar para os seus filhos os valores da família. Assim também a sabedoria. Ela trabalha primeiro onde ninguém está olhando, mas para depois sustentar tudo aquilo que todos conseguem ver. Agora faça um exame no seu coração. Você já olhou para alguém que prosperava fazendo errado e pensou, talvez seja mais fácil agir como ele? Você está investindo mais tempo na aparência da sua vida ou nos seus fundamentos? Sua casa está sendo construída pela sabedoria ou apenas pelas circunstâncias? Existe alguém perto de você que Deus está chamando para ser alcançado através da sua influência? Hoje o Senhor nos lembra. Quem constrói sobre a sabedoria pode demorar mais para crescer, mas constrói algo permanente. Napoleão Hill escreveu que toda realização duradoura começa com um propósito definido, com um plano inteligente. Ele observou que pessoas bem-sucedidas não vivem apenas reagindo aos acontecimentos, elas constroem intencionalmente. Salomão ensina exatamente o mesmo princípio. A diferença é que ele revela a origem dessa construção. Antes de existir um bom plano, precisa existir um coração governado pela sabedoria de Deus. Planejamento sem sabedoria pode produzir resultados que permanecem. Somente a sabedoria produz resultados que permanecem.
que eu tô em live, que a cortina não tá aqui. Gente, vamos voltar pra live? E que a hora que a gente chegar lá, a gente coloca um pano lá. Opa. Então vamos lá. Antes de existir um bom plano, Salomão ensina exatamente o mesmo princípio de Napoleão. A diferença é que ele revela a origem dessa construção. Antes de existir um bom plano, precisa existir um coração governado pela sabedoria de Deus. Planejamento sem sabedoria pode produzir resultados rápidos, mas somente sabedoria produz resultados permanentes. Quem inveja o caminho errado começa a se afastar do caminho certo. A sabedoria se constrói primeiro. A sabedoria constrói primeiro aquilo que ninguém vê os fundamentos. Casas fortes não nascem de paredes bonitas, mas de alicerces profundos. Quem vive apenas para si nunca compreende a verdadeira sabedoria. Até aqui Salomão mostrou como uma vida sólida é construída, mas agora ele vai responder outra pergunta. Outra pergunta. Ela está respondendo você aí? Não. Então liga para ela, por favor. Liga para ela. O que acontece quando a vida tenta derrubar justamente quem escolheu andar com Deus? Nossa! Hein? O que acontece? Agora a gente vai ler Provérbios 24, do versículo 13 até o 22. Meu filho, coma mel, pois o mel faz bem, assim como o favo de mel é doce na sua língua, assim também a sabedoria é boa para a sua alma. Se você a conseguir, terá um bom futuro e não perderá as esperanças. Você, homem perverso, não fique espiando a casa do homem honesto para assaltá-la. A pessoa honesta pode cair muitas vezes, que sempre se levanta de novo, mas a desgraça acaba com os maus. Não fique contente quando o seu inimigo cair na desgraça. O Senhor Deus vai saber que você ficou contente com isso e não vai gostar. Ele poderá parar de castigar esse inimigo. Não se revolte por causa dos maus, nem tenha inveja deles. Os pecadores não têm futuro. Eles são como uma luz que está se apagando. Meu filho, tema a Deus o Senhor e respeite. Tema a Deus o Senhor e respeite. Tema a Deus o Senhor e respeite as autoridades. Não se envolva com as pessoas que se revoltam contra eles. Sayara, esse aqui é o telefone da minha esposa, eu estou em live agora. Assim que acabar eu falo com você, mas pode falar com ela aqui, tá? Que Deus ou as autoridades podem causar. Essas coisas também foram ditas por homens sábios. E versículo: o juiz não deve favorecer ninguém. Se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Agora a gente vai para a explicação. Salomão começa de uma maneira curiosa. Ele fala sobre mel. Meu filho, coma mel, porque mel faz bem. À primeira vista parece que ele mudou completamente o assunto, mas não mudou. Ela respondeu você? Difícil, né? O mel era um dos alimentos mais doces e valiosos naquela época. O mel é um dos alimentos mais doces e valiosos.
daquela época. Era prazer, era alimento, era força. Então Salomão faz uma comparação. Assim como o mel faz bem, assim como o mel faz bem para o corpo, a sabedoria faz bem para a alma. Existe uma diferença enorme entre prazer momentâneo e alimento verdadeiro. Muitas vezes, muitas pessoas passam a vida procurando aquilo que dá prazer, mas deixam de alimentar aquilo que sustenta a vida. A sabedoria pode nem sempre ser a escolha mais fácil, mas sempre será a que fortalece você por dentro. Depois vem um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. Pergunte se deu certo a senha. O justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levanta. Quantas vezes ouvimos esse versículo? Mas observe o contexto. Salomão não está dizendo que o justo nunca sofre. Também não está dizendo que ele nunca fracassa. Acho que tem que começar a se arrumar, amigo. Muito menos que nunca sente medo. Ele está dizendo algo muito mais profundo. A queda nunca recebe a palavra final. O justo cai, mas não permanece caído. Porque a força dele não está na ausência do problema. Está no fundamento sobre o qual construímos a vida. Quem construiu sobre a sabedoria pode até ser abalado, mas não é destruído. Depois Salomão faz um alerta impressionante. Ele diz para não comemorar quando o inimigo cair. Isso completamente vai contra a natureza humana. Nós gostamos de dizer, bem feito, agora ele aprendeu, aleluia, agora ele aprendeu, bem feito. É isso mesmo que ele merecia. Mas Deus ensina outra postura. Quem é governado pela sabedoria não encontra alegria na desgraça dos outros. Você está entendendo, não? Você está comigo? Sim ou não? Se está comigo, digita 1. Quem é governado pela sabedoria, não encontra alegria na desgraça do outro. Porque o coração transformado não celebra quedas. Celebra restaurações. Aleluia! Na sequência, Salomão volta a falar sobre não invejar quem pratica o mal. Veja como ele insiste nesse assunto, porque talvez essa seja uma das tentações mais silenciosas da vida. Quando vemos alguém prosperando sem princípios, somos tentados a pensar: será que vale mesmo a pena fazer certo? Salomão responde: vale, porque a aparência nunca revela o destino. Um sucesso do perverso pode impressionar por um tempo, mas somente quem anda com Deus constrói algo que permanece. E o bloco termina dizendo: tema ao Senhor e respeite o rei. Mais uma vez, parece outro assunto, mas não é. Quem aprende a respeitar as autoridades que Deus estabelece também aprende a viver debaixo dos limites. E pessoas que vivem debaixo dos limites vivem protegidas. O mel, no contexto bíblico, o mel era considerado um símbolo de saúde, abundância e prazer. Por isso Salomão usa essa imagem para mostrar que a sabedoria não é apenas correta, ela também fortalece e sustenta a vida. O número 7 na cultura hebraica representa plenitude. Quando Salomão fala que o justo cai 7 vezes, ele não está contando exatamente 7 quedas. Ele está dizendo que por maiores que sejam as adversidades, o justo continua encontrando forças para se levantar. E no final, ao falar sobre o rei Salomão reforça um princípio muito presente em Israel. Quem honra a ordem estabelecida por Deus vive com mais segurança do que quem escolhe a rebeldia. Hoje, Deus faz uma pergunta para nós. Quando você enfrenta uma queda, você permanece no chão ou decide se levantar? Você alimenta diariamente a sua alma com sabedoria ou apenas busca aquilo que traz prazer imediato? Existe alguém cuja derrota ainda produz alegria no seu coração? Você acredita que fazer o certo continua valendo a pena, mesmo quando parece que o errado está vencendo? Lembre-se, a sabedoria não impede tempestades,
Ela prepara você para atravessá-las. Napoleão Hill, vamos lá. A visão de Napoleão Hill. Amém. Napoleão Hill escreveu que toda adversidade carrega consigo... Olha só que interessante. Não, presta atenção. Parece difícil de entender, mas não é. Toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Se você tem uma adversidade grande, fica tranquilo, porque você vai ter um benefício equivalente à dificuldade que você está passando. Vocês conseguiram entender? Napoleão Hill escreveu que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Qual é a adversidade que você está passando? Toda adversidade carrega consigo um benefício, a semente de um benefício equivalente. Ele não diz que a dor é boa, ele diz que a forma como reagimos à dor pode transformar completamente nosso futuro. Salomão revela a origem dessa capacidade. O justo não se levanta apenas porque é forte. Aleluia! Ele se levanta porque construiu a sua vida sobre princípios que permanecem mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Quem alimenta a alma com sabedoria encontra forças quando o corpo já não consegue continuar. A queda pode fazer parte da caminhada, mas nunca precisa definir o destino. Raízes profundas sustentam árvores durante as maiores tempestades. Quem celebra a queda dos outros revela que ainda precisa crescer por dentro. A aparência do sucesso nunca é mais importante do que a solidez do caráter. A aparência do sucesso nunca é mais importante do que a solidez do caráter. Agora a gente vai finalizar lendo o versículo 23 até o 34. Hoje ele tem que se arrumar, mas se ele declarar inocente um homem que é culpado, será amaldiçoado e odiado por todos. Tem que acordar Giovana. Porque os juízes que castigam o culpado receberão bênção e gozarão da boa fama. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Na construção da casa, nem fome, não construa a sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo que pode ganhar a vida. Se você não tiver motivo, não seja testemunha contra seu vizinho, nem fale mal dele. Nunca diga, vou lhe pagar com a mesma moeda. Vou acertar as contas com ele. Agora presta atenção no versículo 30. Eu andei pelos campos e plantações de uva de um homem tolo e preguiçoso. Tudo estava cheio de espinho e coberto de mato. O muro de pedras havia caído. Eu olhei para aquilo, pensei bem e aprendi a seguinte lição. Durma um pouco mais, cruze os braços e descanse um pouco mais. Mas enquanto você estiver dormindo, a pobreza o atacará como um ladrão armado. Agora presta atenção. Salomão começa dizendo algo, parece direcionado apenas aos juízes. Não é certo favorecer ninguém no julgamento. Esse princípio vai muito além do tribunal. Ele fala sobre integridade. Muito mais fácil sermos justos quando isso não custa nada. Difícil permanecer correto quando existe vantagem de fazer errado. Difícil permanecer honesto quando existe vantagem de fazer errado. A sabedoria nos ensina que caráter não muda conforme a convivência. Quem governa suas decisões pelos princípios permanece no mesmo, independente da pressão. Depois Salomão faz outra recomendação interessante. Ele diz, primeiro termine o seu trabalho no campo e depois construa a sua casa. Ele está ensinando sobre prioridades. Hoje muita gente sofre não porque trabalha pouco, mas porque faz tudo fora da ordem. Quer colher antes de plantar, quer construir antes de preparar o terreno, quer resultado antes da disciplina.
A sabedoria respeita processos. Tem gente que sai e logo no primeiro encontro já tem uma relação sexual. E muitos já têm um fruto chamado filho. Qual é a base? Não tem uma estrutura. Não conhece o outro. Sai logo na primeira, porque é o prazer imediato. O cérebro ama o prazer imediato. Vocês estão comigo ou não? A sabedoria respeita processos. 24, Beth. Ela entende que cada etapa prepara a próxima. Depois vem uma advertência contra o falso testemunho e contra o desejo de vingança. Mais uma vez, Salomão toca no coração. Porque toda vingança nasce quando permitimos que a dor governe nossas decisões. Quem entrega a justiça nas mãos de Deus encontra liberdade. Amém, Miriam? Quem entrega a justiça nas mãos de Deus encontra liberdade. Quem insiste em fazer justiça com as próprias mãos acaba carregando o peso que nunca deveria ser seu. Então chegamos na cena final. Talvez uma das imagens mais marcantes de todo o capítulo. Salomão diz que passou pelo campo do preguiçoso. E o que ele viu? Espinhos, mato crescendo, muros derrubados, nada acontecendo de um dia para o outro. No campo, o campo não ficou abandonado uma única manhã. Ele foi o resultado de pequenas negligências repetidas, aleluia, de pequenas negligências repetidas durante muito tempo. Essa talvez seja uma das maiores lições de Provérbios 24, sabia? A destruição, gente, raramente chega fazendo barulho. Ela chega silenciosa. Um dia sem oração, outro sem disciplina, depois uma pequena concessão, uma decisão adiada, uma responsabilidade ignorada, e quando percebemos o muro já caiu. Às vezes as coisas acontecem no começo, no olhar, no olharzinho, no desejinho, não sei o que, a hora que você vê, já está lá, atraindo, já caiu na armadilha, aí, trazendo para o contexto, o muro já caiu. Então Salomão termina dizendo algo extraordinário. Ele observou, refletiu e aprendeu e concluiu. Mais um pouco de sono, mais um pouco de descanso, até que a pobreza chegue como um ladrão. Percebe que a ruína não foi causada por uma grande tragédia, foi causada pela soma de pequenas escolhas. É exatamente assim que esse capítulo termina. A vida sólida não é construída através de grandes decisões isoladas. Ela nasce de pequenas escolhas que fazemos todos os dias. No contexto bíblico, na época de Salomão, o muro em volta da plantação era essencial. Ele protegia a lavoura contra os animais, ladrões e invasores. Quando Salomão encontra os muros derrubados, ele está mostrando que a proteção foi perdida muito antes da colheita. Aleluia! Oi, Marli! Muito antes da colheita. O prejuízo começou quando o cuidado deixou de existir. Da mesma forma, trabalhar primeiro o campo significa garantir o sustento antes de ampliar o patrimônio. Não, peraí. Da mesma forma, trabalhar primeiro o campo significava garantir o sustento antes de ampliar o patrimônio. Tem gente que quer ter iPhone, não sei das contas, quer ter isso, quer ter aquilo, mas lá dentro está faltando. Fique em paz, Adriana. Era um princípio de prudência e planejamento. Mais uma vez, a sabedoria aparece como uma capacidade de respeitar o tempo certo de cada coisa. Imagina um barco atracado num porto. Ninguém corta as cordas, ninguém faz um grande buraco no casco. Ele apenas deixa de fazer uma pequena manutenção. Um parafuso enferruja, uma corda se desgasta, uma pequena infiltração aparece. Nada parece urgente, mas meses depois, aquele barco já não consegue navegar. Não foi uma grande explosão que o destruiu. Foi a soma de pequenos descuidos. Assim também acontece com a vida.
espiritual, emocional e profissional. Grandes quedas normalmente começam com pequenas negligências. Hoje Deus faz algumas perguntas importantes para nós. Existem algumas áreas da sua vida que você vem negligenciando? O seu relacionamento com Deus, seu casamento, seus filhos, sua saúde, seu trabalho. Você está adiando decisões importantes esperando o momento ideal? Ou tem cuidado diariamente daquilo que Deus colocou nas suas mãos? Lembre-se, os muros não caem num único dia. Eles caem quando deixam de ser reconstruídos todos os dias. Napoleão Hill ensinava que o sucesso é resultado das repetições constantes de hábitos corretos. Da mesma forma, o fracasso raramente acontece de repente. Ele é o acúmulo de pequenas decisões erradas que pareciam insignificantes. Salomão havia ensinado essa verdade quase 1000 anos antes. O campo abandonado não representa apenas preguiça, representa tudo aquilo que deixamos de cultivar e aquilo que não cultivamos. Mais cedo ou mais tarde, será tomado pelos espinhos. Grandes ruínas começam com pequenas negligências. Quem aceita, quem rejeita, os espinhos crescem naturalmente. Jardins precisam ser cultivados. Toda área que deixa de receber cuidado começa a produzir abandono. A disciplina diária constrói o futuro que a pressa jamais conseguirá entrar. Gente, hoje Salomão falou sobre inveja, construir uma casa, estratégia, proteger vidas, queda, integridade, prioridade, preguiça. À primeira vista, pareciam assuntos completamente diferentes. Mas agora ficou claro que todas elas apontam para a mesma verdade. A vida forte não nasce por acaso, ela é construída todos os dias, em cada decisão, em cada escolha, em cada renúncia, em cada atitude que ninguém vê. Perceba como o capítulo inteiro foi construído. Está entendendo ou não? Talvez hoje Deus tenha mostrado um muro que precisa ser reconstruído. Qual é o muro que precisa ser reconstruído aí? Da vida espiritual, do casamento, da disciplina, da saúde, da empresa, da vida emocional. Talvez exista um campo que você deixou de ser cuidado. A boa notícia é que Deus nunca mostra uma área construída para nos condenar. Ele revela aquilo que precisa ser restaurado. Enquanto existia disposição para reconstruir, existe esperança. Enquanto existe humildade para recomeçar, aleluia, existe graça. Porque Deus não procura pessoas perfeitas, Ele procura pessoas dispostas a voltar a construir sobre um fundamento certo. Qual que é o código da sabedoria de hoje? Quem constrói sobre a sabedoria sempre encontra forças para recomeçar. Quem constrói sobre sabedoria sempre encontra forças para recomeçar. Eu vou colocar no grupo, quem não tiver no grupo, pede para entrar no grupo. Eu vou colocar lá o mapa da sabedoria de hoje, tá? Que Deus abençoe vocês, obrigado, gratidão pela vida de vocês. Amanhã tem mais, viu, gente? Deus abençoe, viu? Fica com Deus, me perdoe aí alguma coisa, viu? Deus abençoe, obrigado, gente.